Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui anunciando o reino de Deus. Mas antes de mais nada, quero lembrar você, contribua com o reino de Deus, ativando aí o sininho de notificações, dê o seu like, inscreva-se no canal, tá? E brevemente também quero falar a respeito da oração que marquei toda quarta-feira. Bom, a verdade tem que ser dita. O povo não despertou ainda para essa questão da oração. Marquei a oração várias vezes, toda quarta-feira, 8 horas da noite, e ninguém apareceu, a não ser alguns poucos próximos que participaram. Então eu achei muito por bem deixar que a oração, que a situação se agrave um pouco mais para o povo despertar para a oração. A epidemia, a Covid, essa questão toda ainda não é suficiente para despertar o povo concernente à oração. Diga-se de passagem que não é nem o pastor que deveria conclamar o povo somente a oração, mas o povo perceber a necessidade de oração e orarmos juntos. Não só toda quarta-feira, mas deveria ser todos os dias. Todos os dias o povo deveria voltar às suas origens e voltar à prática da oração. Então achei por bem dar um intervalo neste período aí para que haja mais despertamento e interesse do povo em participar da oração, em estar em oração. Amém? Assim, dentro ainda deste assunto, quero falar a respeito de avivamento. Para esse fim, não vou ficar citando aqui muitos textos, porque todos sabem que há uma grande necessidade de um grande avivamento, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porém, não haverá avivamento sem alguns requisitos ao qual estarei falando agora. Dentre os principais é oração e estudo dedicado e minucioso das Sagradas Escrituras, tendo como principal tema a mensagem da cruz. Mas eu quero deixar aqui para a nossa meditação aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A primeira parte do versículo que eu quero me ater é esta: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo sempre como princípio de que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e a própria igreja é o seu corpo. Jesus define o seu corpo como a igreja, a eclésia, os chamados para fora, como diz no original grego, para se referir ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, igreja, os chamados para fora. Nós fomos chamados para sermos avivados. Sem mais delongas, eu quero dizer o seguinte, sem ficar citando muitos textos bíblicos, não haverá avivamento algum sem estarmos devidamente estruturados e dedicados nas Sagradas Escrituras. Só para nós termos uma noção, não haverá avivamento algum se todo crente não tirar, no mínimo, 2 horas de estudo das Sagradas Escrituras por dia. Não haverá avivamento algum se continuarmos com essas desculpas esfarrapadas, não é, que nós como seres humanos damos, em dizermos que não temos tempo. Não temos tempo, não temos tempo e não temos tempo. É o que eu mais escuto. Pastor, eu não tenho tempo. Se falar em oração, eu não tenho tempo. Se falar em Sagradas Escrituras, eu não tenho tempo. Mas consegue passar facilmente quase todo o seu dia pendurado no celular. Seja fazendo algo útil ou não, mas passa quase toda a sua vida pendurado no celular.
É uma das coisas, da primeira questão que eu quero dizer é a respeito da suposta desculpa da falta de tempo. Peça a Deus tempo, então. Clame a Deus por tempo. Porque tem muita gente que vivia pedindo emprego, uma porta de emprego. Depois que o Senhor abre a porta de emprego, aí diz que não tem mais tempo para buscar o Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, você, meu irmão em Cristo, independentemente de qualquer religião que você faça parte, de qualquer denominação, você sabe que não haverá outra forma de haver avivamento sem que haja uma dedicação direcionada somente à pessoa de Cristo, somente às Sagradas Escrituras. Muitos agora que diziam que não tinham tempo, agora tem tempo de sobra para ficar o mês inteiro, 2 meses internado, tendo que respirar pela força de aparelhos, sendo entubado nesse exato momento, porque viviam dizendo que não tinham tempo para o Senhor, agora são obrigados a ficar olhando para o teto de um hospital, cheio de aparelhos pelo corpo, respirando somente por aparelho, porque viviam dizendo que não tinham tempo. Que não sejamos mais um desses. Agora Deus lhes concedeu todo o tempo que eles precisam para buscarem ao Senhor. Mas infelizmente, muitos são internados, saem, passam por dificuldades e continuam dizendo que não têm tempo para o Senhor. Portanto, realmente eu afirmo, novamente eu afirmo, não haverá avivamento algum sem tomarmos uma decisão drástica, séria, verdadeira e sincera em buscar a presença do Senhor. Não buscando óleo ungido, não buscando campanha e não buscando a figura de um apóstolo, ou de um bispo, ou de um pastor, ou de um líder, ou de um padre, mas sim a Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, quero falar sobre mais um assunto, a respeito de que não haverá avivamento algum enquanto você, meu prezado colega de ministério, pastor, padre, apóstolo, bispo, meu irmão, você quer mesmo um avivamento? Você quer? Arranque a placa da sua igreja, tire ela de lá. Para que está servindo a placa da sua igreja lá agora? Você quer um avivamento? Não haverá avivamento algum enquanto se estiver ostentando placa e nome de igreja. Será que dá para você me entender? Não haverá avivamento algum enquanto se estiver dando ênfase, respaldo a um nome, a uma organização, a um nome de uma igreja. Não é o nome da sua igreja que vai trazer avivamento algum. O avivamento, a verdade, o Espírito de Deus não está restrito dentro dos parâmetros da sua denominação. Você quer avivamento mesmo de fato? Você deseja avivamento de fato? Então ostente somente o nome de Cristo. Vou te dar uma sugestão, tá? Arranque esse nome da sua igreja que não serve para nada, não está servindo para nada, e ostente uma dedicatória a Cristo. Bote um emblema dedicando somente a pessoa de Cristo, ou não bote nome nenhum, porque nós não estamos mais no tempo de brincadeira. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer tudo o que você quiser fazer. Tá? Você pode fazer todo o movimento que você quiser fazer. Nunca haverá avivamento enquanto você estiver ostentando o emblema, a bandeira da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, procure na história recente da igreja. Nunca houve avivamento algum enquanto estivessem fechados no círculo denominacional da sua igreja. Abra o leque em nome de Jesus Cristo. Eu estou sendo bem franco e direto.
Você pode não gostar de mim, você pode não concordar comigo, mas verdade tem que ser dita. Não haverá avivamento algum enquanto o nome de Assembleia de Deus estiver em destaque, enquanto o nome de Igreja Batista estiver em destaque, enquanto o nome de Universal estiver em destaque, Mundial, Presbiteriano. Não. Ostente somente o nome de Cristo. Foi assim que aconteceu anteriormente. Nunca houve um avivamento encabeçado por uma organização religiosa. Quando entrou a instituição, o avivamento sucumbiu. Parou. Eu estou falando muito seriamente com você, meu irmão. Eu não sei daqui a quantas horas você vai ouvir essa mensagem. Eu não sei daqui a quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos vai levar para você me ouvir. Mas em nome de Jesus Cristo, centralize a sua cabeça, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o Senhor. É somente o nome, somente este o nome que é autossuficiente, para que haja um verdadeiro avivamento juntamente com a reforma. Não há avivamento sem reforma e não há reforma sem avivamento. Que não seja algo que comece e acabe, mas que seja algo duradouro, permanente, perene. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não faço questão de que todo mundo concorde comigo. Mas olhe, faça uma análise global, faça uma leitura agora em todo o contexto da igreja. Não é possível que você não vá concordar comigo, pelo menos, que é necessário um avivamento agora, urgente. Desligue a sua televisão. Desligue todos os aparelhos, desligue o seu celular, tire pelo menos, no mínimo, 1 hora de oração, 2 horas de estudo da palavra de Deus, porque muito se busca, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Não é o nome da bandeira denominacional ao qual você faz parte que vai trazer solução. O Senhor Deus quer que todo o nosso olhar, toda a nossa emoção, todos os nossos sentidos sejam direcionados à pessoa de Cristo Jesus e à mensagem da cruz. A verdade, o poder de Deus é como fogo veemente, não pode ser restrito entre 4 paredes. Nunca haverá avivamento genuíno fora da mensagem da cruz e sem ostentar unicamente e exclusivamente o nome de Cristo. A própria história das Assembleias de Deus nos fala sobre isso. Antes de ser Assembleia de Deus, era somente um povo que buscava, como foi no início do século. A história da igreja na rua Azusa prova que o único assunto da igreja naqueles primórdios era a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então volte para a mensagem do Evangelho. Quando o homem começou a botar um nome lá na frente, criado por ele, quando começou a se instituir um púlpito, um patamar mais alto do que as pessoas, o espírito começou a se afastar. A organização continuou, mas o avivamento não. O avivamento não. Então, se você deseja avivamento, de fato, de verdade, se você é pastor ou não, em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar e comece a pensar fora da sua instituição. Comece a pensar segundo a mente de Cristo e não segundo a mente da sua organização. Em nome de Jesus Cristo. Absorva o que há dentro da sua instituição denominacional, só o que for positivo, só o que estiver em concordância com o Evangelho. Pense segundo a mente de Cristo. Se você começar a pensar, ou continuar, melhor dizendo, pensando segundo a mente de Cristo, você tomará essa decisão que eu tomei. Busque o avivamento. Busque o avivamento. Não há avivamento sem oração e palavra. Estou sendo enfático
em repetir e continuarei repetindo. Busca a mensagem da cruz. Mas se esta mensagem não é importante para você, desconsidere esse vídeo. Nem assista até o fim. Mas se você é servo de Deus, filho de Deus, e deseja no seu coração buscar o avivamento, então se una a esta mesma fé em buscar unicamente a Cristo Jesus, o Senhor. Não é possível continuarmos com este pensamento de buscarmos o avivamento, achando que toda a verdade está centralizada numa organização religiosa, numa denominação, numa bandeira, como gostam de dizer. A única bandeira da igreja é Cristo, é o nome que é sobre todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Estou fazendo esse vídeo aqui bem curto, para que você seja despertado em buscar avivamento, porque o autor e consumador da nossa fé não é uma religião. É aquele que é o Senhor, não só da religião, mas sim dos céus e da terra, de todo o mundo visível e invisível, que é Cristo Jesus. Se você ama a Cristo, comece a clamar por um avivamento. Mesmo que você esteja só, mesmo que ninguém queira orar por você de início, mas comece orando você mesmo, em nome de Jesus Cristo. Peço que você continue buscando este avivamento, que não virá de nenhuma organização religiosa, mas virá de um povo que ostenta unicamente o corpo de Cristo, que ostenta, melhor dizendo, o cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus, que tem como princípio fundamental em proclamar unicamente o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, se você ama Cristo, peça por esse avivamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém?